Olá, meu nome é Gláucia Diniz, sou pedagoga. É com imensa gratidão que estou aqui participando desse congresso e vim hoje falar de um tema tão simples, mas de um grande significado. Acredito que para mim e para várias mulheres também, ou melhor, para várias pessoas. Um assunto simples, mas de suma importância. E eu vim trazer de uma forma bem simples esse assunto. E para me chegar com essa abordagem até vocês, mulheres, eu vou contar um pouquinho da minha história e um pouquinho sobre esse assunto, que é o recomeçar. Não é mesmo, gente? Não é mesmo, mulheres? Não é nada fácil. Principalmente pra gente, não é? Esse recomeçar. Falei com vocês da minha formação como pedagoga, atuo em uma escola como coordenadora e trabalho também com terapias holísticas. Além do trabalho de ser mãe, tenho 2 filhos e dona de casa. Então eu tô contando um pouquinho da minha história pra gente tá assim falando do recomeçar, que a gente tem que fazer todos os dias quando a gente literalmente acorda. Todos os dias é um novo dia, é um novo recomeço. E muitas vezes a gente não tem coragem, não é mesmo? Faltam forças diariamente pra gente ter esse recomeço, esse novo ciclo. Então eu vim aqui inspirar vocês, porque eu tive que, não sei de onde, juntar forças para recomeçar. Eu, como muitas de vocês, mulheres, sonhei em casar, ter filhos, viver como um conto de fadas, felizes para sempre. Mas nem sempre é assim, não é mesmo? Casei, tive os meus filhos, mas me divorciei. Um divórcio onde me deixou muitas marcas pesadas que eu carrego até hoje. Carrego, levo comigo e que às vezes me atrapalha na minha evolução como pessoa, como mulher, me atrapalha em outros relacionamentos. Como é difícil, não é? Eu não sei se eu tô falando e muitas de vocês enxergam isso ou já passaram por isso, de não conseguir sair de um relacionamento, entrar em outro relacionamento, recomeçar, porque traz dentro de si marcas do passado e marcas que deixam em vocês marcas tão profundas que a gente não consegue recomeçar de verdade. E eu tive essas marcas profundas, marcas psicológicas, marcas físicas que me levaram ao ponto de desistir, de falar, eu não aguento mais. Eu não vou querer mais ter a minha existência. Mas dentro do recomeçar, eu creio muito que a gente tem que ter uma fé, que é uma força superior que não deixa a gente desistir. Então, dentro dos temas que eu venho trazer para você, que é o recomeçar, é a fé também que a gente tem que carregar dentro de si diariamente, que tem que andar de braços juntos diariamente. Então, você que tá aí me escutando, que tá sentada, desanimada, eu perdi meu emprego, eu não tenho forças para sair de casa, eu não vou ter forças para me arrumar, eu não tenho forças
Poxa, eu admiro aquela mulher que vai à academia, que consegue ser dona de casa, consegue ser esposa, ainda consegue fazer dieta, consegue ser magra, consegue... Quantas vezes já veio isso no meu pensamento? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Inúmeras vezes eu me senti na obrigação de levar filho na escola, de fazer dever de casa, de ter uma casa limpa, de manter uma dieta, alimentação saudável para os meus filhos, ainda trabalhar fora, sustentar a casa. Mas chega uma hora, a gente fica estafada, a gente chega no limite. E nós não somos Mulher Maravilhas. Vamos colocar que Mulheres Maravilhas existe só em contos de história. Nós não somos obrigadas a dar conta de tudo. Nós somos pessoas. Nós somos também donas de falar assim: opa, não dá mais, cansei. Nós podemos também pedir intervalos, tempos, não é mesmo? Porque somos feitas de carne e osso. Nós precisamos de um tempo também. Nós somos mulheres que a gente não tem que dar conta o tempo inteiro, não. Não existe, como eu falei, mulheres maravilhas, não. Então você que está me escutando, você que se encontra perdida, desanimada, que acha que não tem mais como recomeçar a sua vida, tem. Estive eu, Gláucia, que vocês estão vendo aqui. Eu estive no fundo do poço inúmeras vezes. Isso que a sociedade cobra, que a mulher tem que dar conta de tudo, de uma casa, de um trabalho, de filhos, isso não existe. Faça sempre o seu melhor. E se for necessário recomeçar, recomece todos os dias, diariamente. Só nunca desista. Eu já tentei. Inúmeras vezes já tive para desistir. Mas vou deixar algumas dicas aqui para vocês que a gente pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Eu tive um casamento aonde terminou num divórcio. Não desisti. Eu tinha uma família estruturada. Eu tive 2 lutos muito grandes na minha vida, que foi a perda da minha mãe, que era um exemplo para mim de mulher, aonde eu me inspiro. Inspirei na minha mãe. Mulher forte, guerreira, batalhou, até no último momento da sua vida. Me inspirei nela. Mas a perdi. A perdi, infelizmente. Mas nem por isso eu desisti. A morte é um processo. Custei a entender. Tive o meu luto, sim. Faz parte. O luto faz parte de todos nós, né? São ciclos da vida. Custei a entender. Então você que perdeu um ente querido, você que perdeu alguém, perdeu um filho, perdeu um marido, ou perdeu uma mãe, um irmão, alguém que você ama, e fala assim comigo: Gláucia, tem como recomeçar no luto? Eu falo pra você: tem. Tem sim. O luto é um processo, faz parte. São ciclos da vida. E a gente tem que entender que o luto, quem a gente ama, vai permanecer no nosso coração. Ele apenas partiu um pouco antes da gente. Não é mesmo? Todos nós vamos. É a única certeza que nós temos. Eu não quero ir agora, não. Mas é a única certeza que nós temos. Não é mesmo? Então é esse entendimento que a gente tem que ter. Então a gente tem que saber recomeçar. Então o luto foi um recomeço que eu tive que ter. E ter esse entendimento de vida para o luto. Que eu tive que aprender a recomeçar e aprender a viver o luto, que eu não poderia eternizar o meu luto. Que o luto era um processo que eu ia viver e que ele faz parte de um ciclo.
e que a saudade continuaria no meu coração. E isso ninguém vai tirar, essa saudade e esse amor. Mas que a minha vida e a minha história vai continuar. A outra questão que eu vivenciei, e olha que eu tive, desculpa, 2 lutos de pessoas que eu amei muito e amo ainda, que é minha mãe e a minha irmã. Minha irmã jovem, 41 anos, uma morte inesperada, que aí arranca o nosso coração. Que é um luto assim que eu não consigo explicar, não consigo entender. Mas venci também. Venci porque eu tinha que recomeçar. Não poderia continuar deitada, nem esperar aquilo ali acabar comigo. Era um ciclo. Foi aquele processo que a minha irmã tinha que passar. Ela tinha que passar, era a história dela e terminou ali. E a minha história da Gláucia, não. A minha história ainda continuava. E tanto a minha irmã como a minha mãe eternizam no meu coração. E elas encontram num plano superior, onde elas partiram primeiro do que eu. Não é? Se a gente pensar assim, as coisas se tornam mais leves, mais tranquilas. A outra questão que eu tive que recomeçar foi o divórcio. Porque a gente casa com a intenção, eu vou casar, eu casei. Com aquela intenção, não vou divorciar, vou ser feliz para sempre. Vivi 19 anos com a mesma pessoa e tive que recomeçar. Nada dura para sempre, não é mesmo? E aprendi, sofri, tive muitas marcas negativas, sofri muito como mulher, muitos abusos físicos, psicológicos, muitas marcas que me deixaram que hoje é difícil, às vezes ainda, eu me envolver com uma outra pessoa, mas nem por isso eu desisti, não é mesmo? Porque tem novos recomeços, novas histórias, pessoas especiais, e a gente sempre tem que pensar assim, positivamente. Esse é o mais importante, não é? E veio a pandemia. A pandemia. A pandemia me deixou literalmente assim. Eu achei que o meu mundo ia cair. Porque na pandemia eu perdi o meu trabalho. Como eu falei com vocês, eu tenho 2 filhos. Tinha 2 filhos para sustentar. E eu falei assim: o que vai ser da Gláucia? A Gláucia perdeu o trabalho dela. Porque na pandemia eu também trabalhava na coordenação de uma escola. E a escola fechou. Então eu perdi o meu trabalho. E não conseguia me recolocar no mercado de trabalho mediante a pandemia, porque as escolas com aula online, nenhuma escola estava contratando, pelo contrário. E eu busquei dentro de mim, o que a Gláucia pode fazer? O que a Gláucia sabe fazer? O que a Gláucia vai fazer para recomeçar? Aí veio, ressurgiu da Gláucia fazer coisas simples que me fez uma empreendedora, sabia? Fui uma empreendedora. Comecei a fazer bolo, comecei a fazer antepasto, fui reconhecida no meu bairro. Assim, olha lá, você é a Gláucia que faz bolo, olha, eu quero ir pra hoje 5, 6, 7 bolos. Bolos simples, gente, que eu ia, não tem vergonha de falar, eu ia na receita, eu ia lá, buscava na internet como que faz bolo. Foi assim que eu aprendi. Me redescobri dentro de mim. Fui lá e consegui. Fui empreendendo. E a pandemia inteira me reinventei e consegui. Olha que bacana. Então, quando a gente quer, a gente faz acontecer.
Quando a gente tem um pensamento positivo, a gente consegue, a gente recomeça. E a gente recomeça quantas vezes forem necessárias. Porque os desafios são diários. Os desafios são cotidianos. Todos os dias a gente vai ter desafios. Vamos ter desafios no trabalho, vamos ter desafios com os nossos filhos, vamos ter desafios até dentro de um supermercado, de escolher qual marca que a gente vai levar. Então, desafios sempre a gente vai ter na nossa vida. Mas quando a gente está com uma mente tranquila, quando a gente está de bem com a gente mesmo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. E não tenha medo, você que está me escutando, você mulher, de recomeçar, de se reinventar quantas vezes forem necessárias. É isso que eu venho trazer para vocês. Que apesar de todos os atropelos da vida, de todos os desafios, quando a gente quer, a gente pode. Quando a gente acredita, as coisas acontecem. Basta a gente querer. Quando a gente sonha, tudo é possível. Então, se você quer, acredite no seu potencial, mulher. Você pode muito. Todas nós podemos. Acredite. E vamos ser mulheres que apoiem outras mulheres. E eu estou aqui para apoiar todas vocês. Eu venho aqui agora propor para vocês uma brincadeira. Lembra lá do nosso jardim de infância? Que a gente brincava de fazer barquinhos de papel? Então, vou dar um minutinho para vocês pegarem uma folha. Pode ser um rascunho, uma folha que tá aí pertinho de vocês. Pra gente brincar de barquinho de papel. Então, tenho aqui na minha mão uma folha que eu vou transformar num barquinho de papel. Vamos fazer juntas? Porque às vezes tem gente que não lembra como que faz um barquinho de papel. Vamos lá brincar? Então eu pego a folha, peguei aqui a minha folha, vou dobrar a minha folha ao meio. Dobrei a minha folha ao meio. Depois que eu dobrei a minha folha ao meio, vou pegar essa parte aqui, ó. Vou estar fazendo uma dobra, tipo um triângulo. Meio triângulo, né? Um outro. Tá vendo, ó? Parece que vira um chapéu. A parte que eu viro é a parte que eu não dobrei, certo? Fizeram isso? Agora eu vou pegar essa parte aqui, ó. É um barquinho de papel mesmo. E vou dobrar. Vou dobrar. Essa parte aqui, eu tô sem apoio, tá ficando difícil. Meu apoio tá sendo o meu corpo. Vou dobrar aqui. Vou virar o meu barquinho. E virar aqui, tá, gente? Vou dobrar aqui, ó. Então, depois do nosso barquinho pronto, vamos estar aqui já encerrando o nosso bate-papo. Esse barquinho de papel somos nós na vida, nós mulheres na vida. E esse barco aqui, imagine a gente em um mar, em um alto mar, onde está lá com ondas e a gente está lá no mar, remando, 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 e vem ondas fortes tentando derrubar esse barco, e o barco forte lá, em ondas, intacto. Mas vem um temporal e não tem como. Esse temporal que vem muitas das vezes de desânimo, onde às vezes a gente perde esperança, onde às vezes acontece um luto, um divórcio, onde a gente não encontra um caminho de volta, vai lá e parte o nosso barquinho, corta um pedaço do barquinho aí de vocês. E aí, a gente fica sem um pedaço desse barco. Mas mesmo assim, o barquinho continua lá, intacto.
no meio das ondas, no meio do alto mar, ele continua remando. Esse barquinho não desiste. Ele não vai desistir. Ele não desiste fácil assim. Vem mais chuva, vem mais tempestade, cai dentro desse barco. Cai dentro desse barco a solidão, cai dentro desse barco o desespero, cai dentro desse barco, muitas das vezes, a falta do dinheiro, cai dentro desse barco o desemprego e tira mais um pedaço desse barco. Mas você acha que esse barco continua intacto? Ele continua a remar? Continua. Esse barco, ele é difícil de destruir. Ainda mais que o ápice do barco, ele é apontado para cima. Esse barco, ele é apontado para um ápice maior, para o superior maior, para Deus. Então ele não tem o que temer. Ele tem uma fé tão grande, que ele não tem que temer. Pode te cortar ele de um lado, pode cortar ele de outro, pode vir 1000 trovoadas, 1000 tempestades, o barco está de fé, está de pé. Ele continua, ele continua, ele continua, ele continua remando em alto mar. Mas nesse barco, muitas das vezes também, é cortado o seu ápice. Muitas das vezes perdemos a nossa fé também. E é cortado o ápice desse barco. Esse ápice tão difícil que a gente nunca pode perder. E esse ápice que é cortado do nosso barco, que é a nossa fé, esse pedacinho de papel, vocês vão guardar e vão lembrar de mim. Vocês vão lembrar da Gláucia, que teve uma história que ela já teve para desistir inúmeras vezes. Não contei para vocês aqui toda a minha trajetória, toda a minha vida, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas. E como eu gostaria de ficar horas e horas batendo papo com vocês. Mas vocês vão cortar esse pedaço de papel, vão levar com vocês. E todas as vezes que vocês pensarem em desistir, vocês vão pegar esse pedaço de papel e vão falar assim: não, eu não vou desistir. Ninguém vai me fazer desistir. Eu sou capaz, eu posso recomeçar quantas vezes forem precisos. Vocês vão lembrar de mim e vão lembrar. Eu posso, eu quero, eu acredito. E eu vou recomeçar. E mesmo esse ápice, que é a nossa fé, estando cortada, o barco ainda sobrevive. Nós ainda sobrevivemos. Agora vocês vão abrir o barco. Olha o que sobrou do barco. Vocês estão vendo? Sobrou uma blusa. Olha o formato de uma blusa. Linda, não é? É uma blusa que temos que vestir diariamente e mostrar que vocês nunca estão sozinhas. Nunca. Vocês estão abraçadas e asseguradas a todo instante. Que mesmo o barco de vocês, mesmo a vida de vocês, estando mutiladas inúmeras vezes o caminho, vocês nunca vão estar sozinhas. Tem lá em cima o superior, tem Deus que vai estar acompanhando vocês. Temos nós, mulheres, que vamos estar apoiando umas às outras. E olha, abre. Olha o formato da cruz. Viu o formato da cruz que formou? E olhe para dentro. Olha o buraco. Quem que você se enxerga? Você enxerga a mim? Eu enxergo você. Então lembra, eu posso contar com você e você pode contar comigo. Então lembre-se, nós nunca estamos sozinhas. Nós podemos contar com Deus, eu posso contar com você e você pode contar comigo. Muito obrigada. Agradeço imensamente a participação desse congresso. Espero ter contribuído com vocês.
Queria agradecer ao César Roberto, que me ajudou nessa palestra, a estar gravando esse vídeo. Muito obrigada, César, por essa parceria sempre, de estar comigo em todos os momentos. E o meu muito obrigada também ao Marcos Oliveira pelo convite de estar palestrando nesse congresso.